É. Boa noite. Nós tivemos um problema de conexão. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Eu estou vendo que a professora Maria de Jesus já entrou. Professora, eu acho que você tem que solicitar para que eu permita que você entre na nossa live. Muito bem. Vou aceitar a. Ela está se conectando. Boa noite, professora. Boa noite, finalmente. Isso. Esses problemas de tecnologia, né, que acontecem, estamos aí atrasadas, mas eu tenho certeza que tudo vai é, acontecer de forma tranquila e natural aqui, né? São os tempos de pandemia e os tempos de falta também de experiência com tecnologias novas, A gente né? conversou tanto, né, professora, sobre exatamente isso, essa realidade que nos obriga a entrar em plataformas que a gente não tem o domínio, né? E é um Exatamente, desafio para todos nós. exato. Então, boa noite a todos. Eu queria é, dar as boas-vindas e hoje nós estamos aqui numa atividade de uma semana que tem tido lives muito interessantes, um tema dentro do projeto Meu Corpo Fala, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre voz. A voz é o espelho da alma, né? E quem vai falar um pouco sobre voz para nós é a professora Ana Maria Reis, ela é fonoaudióloga, ela é especialista em voz e disfagia, tem mestrado em administração, e esse mestrado em administração tem uma correlação com a atividade dela de gestão, que ela foi coordenadora do curso de fonoaudiologia da UNP e foi docente, né, professora também da UNP e da UFRN. Então, boa noite, professora Ana. E a minha primeira pergunta, ou vamos dizer, na verdade, é para a gente começar uma discussão, um mote. A voz é o espelho da alma mesmo? Então, boa noite mais uma vez. Eu primeiro queria agradecer o convite. É uma responsabilidade enorme estar representando aqui a fonoaudiologia no projeto bastante interessante que tem contribuído, né, nessas 2 semanas com temas tão importantes. Eu estava assistindo a live, eu vou me esquecer o nome do professor, ele vai me perdoar, que ele falou sobre tecnologia, sobre metodologias, eu acho que é, não vou me lembrar o nome dele, que ele é o doutorado dele, que ele até foi pego de surpresa, quando ele fala de plataformas do ensino à distância, e bastante interessante. Então, eu espero que essa noite a gente também consiga contribuir com esses docentes, na verdade, com todo mundo que está vivendo uma situação tão diferente na hora do ensinar, né? Bom, vou responder a sua pergunta, sim, a voz é o espelho da alma. Quando a gente afirma isso, professora Maria, a gente quer dizer que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a Ayrton, a professora Tereza me ajudou, o professor Ayrton, me perdoa, professor, os cabelos brancos vão deixando a memória um pouco mais fraca. E bastante interessante a contribuição do professor Ayrton com relação a tudo isso que a gente está vivenciando. E aí, como eu estava dizendo, essa voz, ela exprime nossas emoções, né? É através da voz que a gente consegue expressar essa emoção. Muitas vezes de alegria, tristeza, ironia. Então, para exemplificar, para a gente entender, eu posso agora mesmo, né? Eu até tinha dado um exemplo, mas vou dar um exemplo real. A professora Maria me ligou, a professora Tereza também,
E aí, o tom de voz, o nosso tom de voz não era um tom de voz tranquilo, era um tom de voz bastante estressado por não conseguir entrar na live. Agora a gente vai se acalmando, a voz vai ficando mais tranquila. E também, muitas vezes, a gente sabe que pelo oi ou um tudo, eu ligo para a professora Maria no final de semana e digo, oi Maria, tudo bem? E ela me responde tudo. E eu digo, ô Maria, o que que houve? Você está preocupada? Aconteceu alguma coisa? Então, pelo tudo, apesar dela ter me dito, não, tudo bem, eu entendi pelo tom de voz que não estava bem, que tinha alguma coisa por trás desse tudo. Então, sim, a voz é o espelho da alma. Certo. Realmente ela reflete, né, o nosso estado de espírito, né? E porque ela realmente vem desse corpo, eu acho muito interessante o tema dessa semana, né, do corpo fala, né? E nós que trabalhamos com comunicação, né? Com fala e com voz, eu acho que não poderia ser mais pertinente esta temática. Então, dentro desse corpo que fala, como é que se produz a voz nesse corpo, que é parte deste corpo? Como é que ela se produz e como é que a gente consegue ter esse efeito, né, de a nossa voz vir, né, e refletir tanta coisa? Bom, a voz ela é produzida na laringe, né? Nessa região do pescoço que está a laringe, onde nós temos a prega vocal. Então, para a gente entender melhor, ela tem um aspecto multidimensional, que ela não é só uma questão fisiológica, que é muito importante, mas ela tem interferência, então, como a gente disse, de emoções, de quem eu sou, do meu meio sociocultural, das minhas características pessoais. A voz também, ela revela a identidade, né? Muitas vezes eu tenho uma pessoa, eu percebo a autoridade, uma pessoa autoritária pelo tom de voz dela, mas essa voz que é produzida na laringe, ela acontece da seguinte forma. Eu vou tentar, com a mão, explicar para aqui para vocês. Então, na hora que eu inspiro, eu tenho a abertura da prega vocal, e aí esse ar vai até os pulmões. Na saída, na expiração, a pressão do ar que vem pelo pulmão, ele vibra essa estrutura e essa prega vocal. Nesse momento, ela está fechada, e aí tem a emissão desse som, dessa voz, que, é claro, é amplificado por essa caixa de ressonância, pelos articuladores, e aí eu consigo ser ouvida pelo outro, né? E dependendo do meu ajuste vocal, da intenção da minha comunicação, de como eu, na verdade, consigo organizar essa minha produção vocal, eu consigo passar essa emoção, eu consigo levar que o outro entenda, na verdade, outros valores da minha comunicação. O que é muito importante também é que a gente entenda, e aí isso é uma proposta do projeto que é bastante interessante, quando eu tenho conhecimento desse mecanismo fisiológico e dessa coordenação da respiração com a fonação, que na fonoaudiologia a gente tem o nome comprido, que é coordenação pneumofono-articulatória, eu consigo entender o quanto que é importante, então, que eu tenha um equilíbrio entre respiração e fonação, que muitas vezes não é respeitado pelo professor, até pelo indivíduo, de uma forma geral. E aí bate muito com o projeto da professora Tereza, quando diz, meu corpo fala, mas será que eu entendo? Então, eu vou exemplificar. Eu estou aqui conversando com vocês sobre voz e eu inspirei para falar essa frase agora e eu vou continuar falando porque eu não quero perder o fio da meada. E eu continuo falando sem tomar uma nova respiração. E aí, vocês viram, não sei se deu para perceber, que a minha voz foi ficando comprimida, tensa. Toda essa musculatura, como eu estou um pouquinho acima do peso, talvez vocês não tenham percebido tanto. Mas eu tenho uma tensão nessa musculatura cervical. Porque o que acontece? Na hora que eu inspirei, eu tenho um volume de ar. E eu quero falar. E eu não quero perder o fio da meada. Acontece muito isso com o professor na sala de aula, que ele não quer perder o raciocínio, e então ele quer levar o assunto até o final.
Ou então, quando a gente vai contar sobre um filme, alguma notícia interessante, a gente usa muito isso. Vai falando, não tem um novo ciclo respiratório e aí eu tenho uma tensão. Porque o corpo fala realmente. Na hora que eu inspiro, que eu estou falando, que esse volume de ar que vibrou, que fez pressão nessa prega vocal vindo do pulmão, vibra essa estrutura, esse ar vai acabando, o que que fisiologicamente o meu organismo pede? Que eu abra de novo para ter uma produção vocal confortável. E aí eu uso essa tensão cervical e eu faço o que a gente chama na fonoaudiologia um mau uso ou um abuso vocal. E aí, desse mau uso e desse abuso vocal, são decorrentes diversas patologias muito comum na área docente, né? E o professor tem uma grande prevalência e incidência dessas patologias e algumas vezes é por não respeitar esse alerta que o corpo está pedindo. Respira. Você não pode continuar falando, porque você continuando falando sem ar, eu vou fazer muita atenção e eu vou gerar uma alteração nessa estrutura da prega vocal. Não sei se ficou claro, mas se não ficou, a gente pode responder no final, né, alguma dúvida que surgiu em relação a essa produção da voz. Sim, eu acho que havendo questões, né, nós podemos responder aqui ao final. Então, realmente, essa questão, né, da nossa voz como resultado do nosso corpo, né, e cada um tem um corpo, cada um tem, né, por exemplo, você falou que está acima do peso, eu também, né, e essas características, né, elas vão gerar diferentes tipos de voz, né, e os diferentes tipos de voz podem interferir na comunicação, porque nós estamos aqui falando do corpo que fala. Claro que nós temos aqui um público-alvo que é grande parte de professores, né? Então, assim, nós vamos chegar até mais especificamente no professor, mas a gente sabe que o professor, ele lida com comunicação, né? A gente está trabalhando uma questão de voz, mas a voz, ela está muito aliada à questão da comunicação como um todo, né? Então, os diferentes tipos de voz podem interferir na comunicação das pessoas? Muito bem lembrado, professora, pode sim. E aí, uma coisa que você falou, porque essa voz, eu falei, mas é importante também ficar claro que ela tem aspecto multidimensional. Então, a minha voz, ela é reflexo, claro, desse meu corpo, dessa minha estrutura física, anatômica, mas ela também é estrutura do meu meio social, estrutura não, ela é um reflexo do meu meio social, de questões culturais, de questões familiares, da onde eu venho, do meu ambiente familiar, né? Ela é um reflexo do todo. E muitas vezes, dependendo do ambiente que eu estou, eu vou usar um tipo de voz. E aí, quando a gente tem também na fonoaudiologia, um tema que é bastante interessante, que é a psicodinâmica vocal, que retrata exatamente o que você colocou, que nós temos diferentes tipos de vozes, que são decorrentes do meu indivíduo, da minha característica pessoal. E às vezes, se eu tenho uma voz saudável e entendendo disso, eu posso usar alguns artifícios para modificar esse meu tom de voz para conseguir alguns favores. E dentro dessa psicodinâmica vocal, eu tenho diversos tipos de voz e eu escolhi 3 que eu acho que são mais comuns e interessante para a gente estar abordando aqui para o tipo de público. Então, o primeiro que a gente pode abordar é a questão de uma voz monótona. Então, eu tenho pessoas... A monotonia vem de um único tom. Então, eu tenho pessoas que elas não mudam o tom. Então, elas falam o tempo todo utilizando o mesmo tom de voz. Elas podem estar falando de um assunto muito interessante. Ah, eu estou muito animada, professora, nessa noite, por estar aqui falando com vocês. E eu fiquei muito feliz, eu acho realmente interessante todo o tema que a gente vai falar. E eu posso sair dessa minha animação para falar também
de que olha, professora, aconteceu uma coisa muito triste e eu estou muito preocupada, eu queria desabafar com você, eu queria compartilhar com você essa minha dor. Então, vocês viram que não houve uma modificação, né? Porque o meu temperamento de algumas pessoas, então eu já diria, nossa, eu estou muito feliz, é um assunto que eu gosto de falar, a voz, e na hora que eu vou falar de uma tristeza, eu agravo a minha voz. Na hora que eu vou falar de uma alegria, eu vou para o agudo. E essa pessoa que não tem essa flexibilidade vocal, essa voz monótona, ela passa para o ouvinte um desinteresse, né? Ela passa para o ouvinte um cansaço. Ah, meu Deus, nossa, lá vem a Ana falando daquele jeito dela. E aí, como a professora Maria falou, quando a gente leva isso para docente, isso é uma coisa que a gente tem que ficar bastante alerta. Como eu estive na gestão de do curso de fonoaudiologia e eu recebi alguns alunos que comentavam exatamente isso. Professora, o professor é maravilhoso, ele é competente, ele tem um conhecimento fantástico, ele tem muito para passar, mas a voz dele é muito cansativa. A gente faz um esforço sobre-humano para prestar atenção, porque como ele não muda o tom de voz, a gente fica assim sonolento, lutando contra o sono. Então, a voz interfere na comunicação na hora que eu tenho uma voz monótona, mesmo fazendo parte da minha característica. Se eu quero mostrar mais agilidade, eu vou ter dificuldade de passar isso para o meu ouvinte. Uma outra característica que eu tenho é uma voz, quando eu tenho uma soprosidade na voz. Então, uma soprosidade na voz, ela pode gerar uma fragilidade. Então, algumas vezes, quando você vai pedir, se eu for pedir dinheiro emprestado para a professora Maria de Jesus, eu não vou dizer, Maria, eu gostaria que você me prestasse o dinheiro com uma voz autoritária. Eu vou usar da soprosidade, vou dizer, olha, Maria, eu estou assim, você entende, né? A pandemia, a gente teve uma diminuição na procura, o consultório teve que fechar, então eu vou, com toda a minha soprosidade na voz, mostrar que nesse momento há uma fragilidade para convencer, atingir o coração da professora Maria para que ela me preste o dinheiro. Então, nesse sentido, a gente também tem essa interferência, né, importante na comunicação. E aí uma característica também muito comum no corpo docente, claro que dependendo do indivíduo, não é uma unanimidade, graças a Deus, é a rouquidão. Então, se eu tenho um professor muito rouco, gera no ouvinte cansaço, estresse, porque, na verdade, essa rouquidão, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ela gera isso mesmo no professor. Mas quem ouve uma voz muito rouca, ela tem a percepção de que o indivíduo está cansado, está estressado, e isso gera um incômodo para o ouvinte. Porque a comunicação, como a professora... A gente está falando de voz, mas é isso, a voz é um componente da comunicação, que tem a ver com o corpo que fala, né? Ainda bem que vocês estão vendo só o meu rosto, porque eu gesticulo muito. E nessa voz, eu tenho muitas interferências dependendo de como eu coloco essa voz. Então, a voz, ela tem essa outra mensagem que muitas vezes a gente não se dá conta. Certo. Eu realmente, assim, né, nós somos suspeitas para falar, porque a voz, né, né, a voz, a fala, é um instrumento que a gente usa, né, e que a gente usa desde pequenininho. A gente não precisa nem estudar sobre voz, saber sobre a fisiologia da voz, para usar todos esses artifícios que você colocou aí, né? Desde criancinha, a própria criança também sabe fazer o uso da voz na manha para conseguir aquilo que quer, né? Então, a gente tem realmente, um instrumento que a gente vai construindo e aprendendo a usar desde pequeno, né? Desde junto com o desenvolvimento aí da nossa linguagem. E a gente falou muito aqui, já abordou várias vezes, né? O professor. E como é que é a questão da voz para o professor, né? Eu gostaria, professora, que você abordasse primeiro a questão da voz do professor no ambiente, vamos dizer, no antigo,
né, na nossa condição anterior, porque nós estamos hoje numa situação que traz questões diferentes em relação à voz, por todas as características que nós estamos vivendo da pandemia e de isolamento, mas eu acho que é interessante a gente abordar primeiro as questões que normalmente os professores têm, e depois a gente aborda mais adiante a questão do professor hoje, até para que a gente possa comparar esses dois universos. Combinado. Então, o universo, a gente nem sabe dizer se é normal, né? O novo normal, mas antes pandemia já era um universo muito preocupante. E a gente pode até dizer que era um universo de preocupação da saúde pública, porque a gente tem estudos e pesquisas que apontam, como eu até falei, uma prevalência e uma incidência muito grande de patologias laríngeas nesse grupo, né? Nesses professores. E o que acontece? A gente tem uma grande maioria de professor que tem uma jornada de trabalho muito grande. Tem professores que eles têm 3 jornadas, né? Eles dão aula de manhã, de tarde e de noite. E aí é uma demanda vocal sobre-humana, né? E esse professor, ele fica sobrecarregado. E ele também entra em sala de aula, muitas vezes, e isso é uma preocupação. Em alguns estados a gente já tem como projeto de lei a saúde vocal do professor. Ele entra em sala de aula sem nenhuma orientação. É como a professora Maria apontou uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente negligencia, e aí a gente até agradece, né, a professora Tereza ter trazido esse tema para essa jornada tão importante, a voz, porque você nasce com a voz, você usa a voz, é uma coisa tão natural que a gente pensa até que ela não vai acabar, né, que ela vai perdurar. E, na verdade, o que a gente tem visto nesse público-alvo de professores que não é bem assim? Por não ter conhecimento, por ter mau uso e abuso, por usar muito o que eu coloquei anteriormente, uma incoordenação pneumofonoarticulatória, geram patologias. Então, ele tem a falta de conhecimento de como trabalhar melhor essa voz, uma jornada de trabalho extensa. Muitas vezes, o local de trabalho ele é insalubre no sentido de que ele tem que competir com ruído. Então, eu tenho sala de aulas que eu tenho o ventilador barulhento, os alunos barulhentos. E aí, a professora Maria também comentou que nessa minha jornada docente, eu dei palestra em muitas escolas aqui em Natal. E assim, a que mais me impactou foi uma palestra que eu dei numa sala de aula que a escola, a janela dela era voltada para a rua, uma rua bastante movimentada, e a paralelo a essa janela tinha um ponto de ônibus. Então, esse professor, ele tinha que competir com o ruído da sala de aula, com o ventilador, com da rua, com do ônibus que parava, com as pessoas que estavam conversando na parada de ônibus. Então, é um ambiente bastante estressante. Existem algumas posturas inadequadas por não conhecer no dia a dia. A gente acha, é isso que a professora Maria disse, né? A gente acha que a voz está aqui, então ela vai sair e vai ser muito tranquilo, e a gente tem algumas posturas inadequadas. A gente tem observado no longo dessas orientações que muitas vezes o professor ele vai fazer um apontamento no quadro e aí ele dá a orientação voltado para o quadro. Então, essa voz, ela é uma onda sonora, a metade da projeção dela fica no quadro. E aí esse professor tem que falar muito mais alto, e aí ele tem muito mais tensão. E o que a gente também tem observado é o seguinte: parece que faz parte do professor achar que ele é rouquidão, faz parte da carreira de ser professor. E aí ele negligencia, né? Ele acha, então, se é natural, eu sou professor, eu sou rouco, mas professora Maria, eu também dou aula de manhã, de tarde, de noite, como é que eu não vou ser rouco, né? E aí ele utiliza alguns artifícios, como achando que essa rouquidão pode passar com uma pastilha, né?
uma balinha de gengibre, e ele vai postergando uma procura ao otorrinolaringologista, que é o profissional que vai fazer uma avaliação fidedigna dessa laringe. Ele posterga a procura do fonoaudiólogo, que vai dar condição para que ele tenha, na verdade, condição de trabalhar de uma forma mais saudável. E é importante até abordar nesse aspecto, né, nessa caminhada, né, de orientação, a gente às vezes não entende e da onde vem essa rouquidão. Então a gente usa alguns artifícios que até no interior é muito comum. Uma vez eu fui orientar um grupo de professores e aí surgiu a pergunta, o professor me disse: professora, gordura de tejo é bom para rouquidão? Aí eu disse: professor, se eu me explicar o que é tejo, eu até posso, na verdade, lhe dizer se é bom ou não. Aí ele disse: não, olha, eu vou lhe dizer. No meu interior, quando eu estou com uma amidalite, uma faringite, uma laringite, desde pequeno, minha mãe passa gordura de tejo e eu fico bom. Então, eu disse: professor, excelente o seu exemplo. Então, se eu tenho uma rouquidão por uma gripe, né? A gente fica rouco quando está gripado, quando está com uma laringite. E aí eu tomo algumas medicações, provavelmente essa rouquidão vai melhorar. Mas se a minha rouquidão é ocasionada pelo mau uso ou abuso vocal, na verdade, se eu usar da pastilha para aliviar, eu posso piorar essa minha rouquidão. Porque o que acontece? Voltando de novo, que eu estou encantada com o título do projeto. A professora Tereza, fiquei sua fã número 1. Porque o corpo realmente fala. Então, o que acontece? Por que o professor vive com a pastilhinha no bolso, né? Mel com própolis? Porque ele sente dor se ele tiver com nódulo, enfim. Ele sente dor ao falar, com tanta atenção que ele faz. E aí ele chupa a pastilha porque causa um alívio, uma analgesia dessa região. E aí ele comete mais abuso, porque a dor sumiu. Então agora eu vou falar mais. Então vira um ciclo vicioso. Então é muito importante que o professor entenda, primeiro, que rouquidão não é natural, não faz parte, né, da docência. Eu preciso tomar alguns cuidados e eu preciso também ficar alerta, né? Na hora que eu sentir que essa minha voz não está saindo com tanta facilidade, não está sendo confortável, que eu produza ela, que no final da aula eu saio extremamente cansado, eu preciso procurar ajuda, porque alguma coisa errada está acontecendo nesse processo fisiológico. Muito bem, professora. Tem um monte de comentários aqui e algumas pessoas se identificando com muitas das suas observações, né? Então, assim, vamos falar um pouco agora dessa situação que nós estamos vivendo, né? De como o professor tem apresentado tão frequentemente dificuldades em relação à questão da voz, né? Sendo que muitas vezes ele está dando aula em casa, né? Alguns até presencial. Quais são as questões assim mais sérias que têm acontecido neste momento da pandemia, em que as pessoas estão tendo que usar máscara, enfim, quais são estas... Como é que a gente está falando do biológico e do ambiente, né? E agora a gente tem um ambiente aí determinando uma série de questões para fala. Então a gente vê claramente como a mudança do externo, do ambiente, está provocando aí prejuízos e dificuldades para as pessoas, né? Principalmente para os professores. Isso. Tudo é muito novo, né, Maria? E a gente já tem até alguns estudos na fonoaudiologia que eles mostram que o uso da máscara, ele diminui a projeção vocal e aí esse professor precisa ter um esforço maior, ter uma demanda maior para poder projetar essa voz. O que a gente tem visto na pandemia e tem recebido são algumas queixas que aconteceu conosco, né, nesse início. São plataformas novas. E aí
o professor Ayrton abordou muito isso na live dele, esse tema na live dele. Então, o professor, ele foi, de repente, convidado, para ser muito delicada, a usar uma plataforma que ele não foi treinado, que ele não tem conhecimento, né? E mudar de uma forma que ele já estava habituado de dar aula, usando uma tecnologia nova, estratégias novas, para chamar a atenção desse aluno. A própria dificuldade com a ferramenta, como a gente disse, já gera estresse no corpo, e a laringe não está fora do corpo, né? E a laringe, e aí eu tenho toda uma atenção. Esse professor também, e a gente tem recebido muito, eu tenho feito teleatendimento, e a gente tem recebido uma demanda até expressiva desses professores, que eles colocam também uma grande dificuldade do professor, é que muitas vezes ele não tem a interação com o aluno. Porque no presencial a gente tem uma interação, né, com o aluno. O que acontece? Alguns alunos, eles não abrem a câmera, e aí tem alguns professores, não é todos, alguns professores conseguem essa interação com o aluno, que o aluno participe mais da aula, mas eu tenho uma professora que ela diz, olha, Ana, eu não sei se eu estou falando com alguém, eu fico falando em frente ao computador, algumas vezes eu provoco o aluno, vocês estão com alguma dúvida, querem alguma pergunta? Aí o aluno não fala, aí ele tem que olhar no chat para responder, e aí isso tudo gera uma demanda a mais para o professor. O professor também ele tem que preparar a aula, tem que colocar na plataforma, enfim, está havendo uma sobrecarga laboral desse professor para ele entregar o produto que é na sala de aula. Além de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque eu preciso entender, então, desse aspecto multidimensional da voz, é que esse professor muitas vezes está em casa, que também não é um ambiente favorável, porque ele não tem um escritório, ele não tem um local adequado para poder dar aula. Algumas pessoas já lidavam bem com home office, a maioria dos professores não. E uma queixa que tem espantado a gente é que parece que não existe ainda, por não ser frequente, a gente perde meio que a noção do volume que eu tenho usado de voz. Então, alguns professores têm referido que, apesar de não ser necessário falar tão alto, eles têm sentido que eles usam mais a voz, usam um volume maior de voz. É muito novo e a gente precisa entender. Então, a pandemia trouxe alguns aspectos estressores, mais ainda para essa voz do professor. E alguns professores da rede... me desculpe, pausou o vídeo. Alguns professores da rede pública não voltaram. Alguns professores estão voltando e aí esse professor que voltou a dar aula presencial, ele está tendo muita dificuldade, porque ele tem que usar a máscara também, e ele precisa de uma projeção, o face shield, como você disse. Eu tenho um professor que ele disse, Ana, eu não consigo usar a máscara, porque se eu usar a máscara, os alunos não me ouvem. E aí, mesmo com o face shield, eu tenho dificuldade. Mas eu consigo melhor do que com a máscara. Mas eu tenho saído exausto da sala de aula. Esse professor era um professor que não tinha dificuldade anteriormente e está tendo agora. Porque, assim, na verdade, também tem isso, porque para nós, e é uma dificuldade, acredito, que tanto para o professor quanto para o aluno, porque na medida em que eu estou de máscara, além de eu ter mais dificuldade de projetar minha voz, quem é meu interlocutor, quem está me ouvindo, também perde toda essa expressão facial que eu faço ao falar. E a gente usa muito a expressão do outro para decodificar o sentido da mensagem e tudo mais. Eu acho que é muito interessante o que você está colocando, Ana, e em relação também a esse estresse que o professor acaba tendo, existem estudos, né? E aí não é só da área de voz, mas que registram como o momento de falar em público sendo um dos
momentos em que você tem maior nível de estresse, né? Que geram um alto nível de estresse. Então, assim, não é à toa que quando a gente vai dar uma palestra, né, a gente tem uma água em cima da mesa, né? E por quê? Porque o estresse vai dando aquela boca seca, que a pessoa fica sem condição de dar continuidade muitas vezes à fala. Então, a água, ela vai ali hidratar e compensar, às vezes, um efeito desse estresse, dessa tensão, né? Eu acho que a gente já está, assim, com pouco tempo para a gente... Está quase assim no momento de terminar, mas eu tenho uma pergunta que fizeram, que é a relação entre o voz, né? Que é uma questão. Então, eu coloco essa questão para você. Bem Do lembrado, refluxo. foi bem lembrado, eu não falei, porque existe. Eu vou terminar com algumas orientações e puxando duas coisas que você falou. Porque a gente sempre pergunta, né? O que eu faço, então, para melhorar a voz? Eu preciso ter alguns cuidados com a saúde geral. E o refluxo é uma delas, né? Com relação à alimentação. Então, muitas vezes, o professor tem aquela azia, ou muitas vezes é assintomático, e esse refluxo, ele causa uma queimação nessa região laríngea, e aí ele provoca uma hiperemia e uma sensibilidade. Então, o professor que tem refluxo, ele tem uma probabilidade maior de ter problemas nessa região laríngea, problemas de voz. E muitas vezes a gente fica... ele vai para terapia, mas ele precisa tratar dessa questão do refluxo. E a hidratação é muito importante. E é uma coisa tão básica. A gente tem feito muita orientação e, ultimamente, existe uma linha terapêutica que diz que se eu sentir sede, significa que eu já estou desidratado. E aí o que você colocou, Maria, é bastante importante. Porque eu preciso que o meu corpo esteja com uma hidratação adequada para que a minha voz também tenha uma produção adequada. Então, a ingestão de água é bastante importante e a gente acaba negligenciando. E é um desafio. Eu tenho visto isso ao longo dos anos trabalhando com os professores, é um grande desafio, porque é uma mudança de hábito. Para aquele professor que não bebe água, e a gente vai para o consultório fonoaudiológico, aí a gente orienta, ele até compra a garrafinha, vai com a garrafinha, perde a garrafinha, porque ele não cria o hábito de beber água. Então, a gente precisa entender o quanto que é importante a hidratação, beber água, a questão da alimentação, de exercícios vocais também, para melhorar essa musculatura, né? Porque muitas vezes o professor tem uma demanda de vocal que não está adequada a essa estrutura, porque ele não trabalha. Então, ele precisa de exercícios vocais, de orientação, para melhorar essa potência, na verdade, essa resistência vocal, para conseguir dar uma aula sem nenhuma alteração, sem nenhum desconforto para ele também. A gente tem relato de professores que chegam no final do dia com dor e com essa região extremamente fadigada, cansada, que às vezes até para dormir fica difícil, de tão tenso que essa região, pela questão dessa tensão cervical ser constante. Então, o refluxo é um ponto que é importante ser visto nessa questão da alimentação. Existem alguns alimentos e aí, que geram mais refluxo, mas é importante que o professor se conheça. O projeto de estudo, o meu corpo fala. Então, você tem que entender o que lhe causa refluxo, o que lhe faz mal, o que para você evitar na hora de dar uma aula, por exemplo, fazer a ingestão. Eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? Que na fonoaudiologia isso é bem comum a gente falar de saúde vocal, né? E a saúde vocal, ela está intimamente relacionada com a saúde de um modo geral, com a saúde do nosso corpo, né? Então, quando a gente realmente tem algumas dificuldades ou está com alguns
problemas de saúde, elas podem realmente, esses problemas interferir aí na questão da voz, né? Isso. E fale, pode falar, pode Não, falar. porque a gente sempre é importante ressaltar, foi falado várias vezes, que é isso. A voz, ela tem esses aspectos, né? Biopsicossocial. Ela não é só, né? Você não é só uma laringe, você não é só um pulmão, né? Tem a questão emocional, que é muito importante. Então, até nesse momento de pandemia, quando você me falou, eu fui até para alguns aspectos estressores, mas tem o próprio medo que o professor está indo para a sala de aula, o que voltou para a sala de aula, ele está indo com medo, ele está indo inseguro, ele está indo se sentindo exposto, né? Porque a gente não sabe, é uma doença que está, a cada dia a gente tem a esperança, né, de entender melhor a doença, mas ela vem surpreendendo. Então, eu tenho relato de professores que dizem, Ana, eu fico muito preocupada de voltar para casa e estar trazendo a doença para dentro de casa, para os meus familiares. E aí a gente toma todos os cuidados. Aí você imagina, esse professor, dentro dessas características mesmo, emocionais, com máscara, tendo que dar uma aula. Então, esse olhar desse projeto, é preciso que a gente também olhe esse indivíduo dentro desse todo, né? Que ele precisa de muito apoio. Sim. Professora, e se a gente for pensar em algumas, eu não vou dizer dicas, mas algumas orientações, de um modo geral, porque assim, fazer exercícios específicos para voz, a gente já falou aqui por que não dá para fazer, ou para a gente ficar dizendo, né, faça isso ou faça aquilo, porque existe toda uma conduta terapêutica indicada para cada tipo de dificuldade de voz que aparece, né? Então, a gente quando tem uma voz alterada, ela pode estar alterada por N motivos, né? Então, o que é possível aqui, né, talvez ter orientações mais gerais, que todas as pessoas, e aí especialmente o professor que faz um uso profissional da voz, que cuidados que ele pode ter para prevenção, né, de problemas adiante. É frustrante, né, para o professor que vai ouvir a live, assim, mas eu saio sem nenhum exercício, mas a gente tem muito cuidado mesmo, porque como você falou, Maria, a rouquidão ela pode estar atrelada a diversos fatores. E aí fica um alerta, aproveitando esse espaço, que se eu tenho uma rouquidão, sem nenhuma causa específica, não tenho uma demanda de voz grande, se eu não estou gripada, se eu não estou com nenhuma laringite, faringite, enfim, e eu tenho uma rouquidão persistente por 15 dias, é interessante que eu procure o médico, porque eu posso ter uma patologia mais séria, e quanto mais cedo eu tenho o diagnóstico, melhor eu consigo o tratamento na verdade, obter essa saúde vocal. A primeira orientação que eu dou é o hábito de beber água, realmente, de hidratar constantemente, de manter esse organismo hidratado. Ainda mais a gente vive numa cidade quente, agora que vai começar o verão, mais quente ainda. As pessoas às vezes se enganam, mas a minha sala de aula tem o ar-condicionado, só que o ar-condicionado ele desidrata, ele resseca. Então, muitas vezes no ar-condicionado eu preciso ter essa ingesta de água maior até. E é importante entender que eu preciso beber água ao longo do dia, porque às vezes o professor diz assim, não, mana, fique tranquila. Aí, quando vem na próxima vez que eu vou conversar com ele, ele diz, não, eu faço assim, eu pego minha garrafinha antes de dar aula, eu tomo a garrafa toda, quando termina a aula, eu encho de novo e tomo. E aí ele passou 4 horas dando aula, sem beber mais água. Se ele foi numa sala de aula sem ar-condicionado, ele transpirou, a água foi embora. E ele precisava de novo de uma recarga dessa água. Então, a hidratação é muito importante, é um hábito para todo o corpo, né? Entender o que a gente colocou dessa coordenação pneumofonoarticulatória, da respiração com a coordenação, com a fonação, tentando evitar essa tensão cervical,
é muito importante, porque aí eu vou evitar muitos abusos vocais. Eu preciso respeitar essa quantidade de ar essa, na verdade, essa carga de ar que eu tenho para poder falar. Então, ela não é infinita. Eu preciso de um ciclo respiratório, né? Eu preciso pausar, respirar de novo para continuar a minha fala, para ter uma saúde vocal. Então, se eu entendo, se o professor começa a ter essa percepção, é preciso, a gente nem abordou, existem queixas de professor que dizem assim, eu vou para o fonoaudiólogo e ele diz que eu preciso respirar. Tem até professor que diz assim, se eu não soubesse respirar, eu não estava vivo. Realmente, não estava vivo. E o que a gente precisa entender é que existem respirações específicas. Então, se eu estou respirando sem falar, eu posso ter qualquer tipo de respiração. Se eu estou nadando, correndo, eu tenho que ter eu tenho uma respiração mais superior, mas para que eu use a voz mais adequada, eu preciso ter uma respiração com apoio diafragmático. Então, eu preciso treinar essa respiração com esse apoio diafragmático. É importante, uma orientação é que ouça a sua voz, né? Tente modular, preste atenção na sua voz e procure ajuda, procure orientação. Eu me coloco à disposição após a live, se alguém tiver alguma demanda específica e quiser conversar, tiver alguma pergunta, eu me coloco à disposição. A gente tem exercícios que o professor precisa aquecer e desaquecer, mas para orientar esses exercícios, a gente fica com receio, porque, como eu disse, a gente sabe que para aquecer eu faço exercícios para agudo. Na internet a gente tem uma variedade de exercícios, né, que colocam isso, mas é importante que o professor entenda na verdade, a importância que eu coordene a respiração com a fonação e que eu não use a tensão cervical. Porque se eu faço um exercício para aquecer, que está lá na internet, mas usa essa musculatura, em vez de estar melhorando essa minha voz, eu posso estar causando uma alteração nessa estrutura vocal. Eu vou me atrever a falar mais uma aqui. Diga. Que essa coisa da atenção com a própria voz e não entrar em competição, né? O professor, ele tem uma tendência natural a entrar em competição quando a gente tem um barulho muito grande na sala de aula, porque as pessoas conversam, tem ruídos externos. Então, assim, você começa falando num tom, daí quando, sem perceber, o seu tom já está lá em cima gritado, né? Então, eu acho que seria, eu estou me atrevendo aqui a entrar na seara da voz e colocar isso, porque não é nem só como fonoaudióloga, mas da experiência de docência mesmo também, né? Perfeito, professor. Perfeito. Esse é um grande desafio. A gente até brinca na área eu até brinco com os professores quando eu vou dar palestra, porque assim, a gente orienta, perfeito você ter lembrado dessa questão da não competição sonora. Aí o professor lá tá com aquele aluno que é bem agitado, aí ele lembra, eu não posso falar muito alto, e aí ele faz para o aluno, vai falando baixo. Chega um momento em que ele esquece o fonoaudiólogo e ele está falando alto, aí ele ressente dessa voz. Por isso que é importante realmente não competir, tentar manter, na verdade, pedir silêncio para o aluno, usar estratégias para ter um controle de sala de aula sem uso da voz, né? E também estratégias de apoio diafragmático que eu posso, na verdade, dar um ei sem fazer tensão. E aí, com alguns exercícios, eu consigo isso. A professora Tereza está perguntando qual é o meu contato. Eu não entendendo da tecnologia, eu não consegui digitar aqui, mas vou pedir aí ajudas aos universitários. Meu e-mail é anamreisfono@gmail.com e eu também tenho um Instagram que vocês podem entrar em contato, que é Ana Reis Fono, é o meu Instagram, ok? Aí vocês podem entrar em contato. Eu não sei se eu posso deixar um comentário após a live, eu posso escrever. Nesse momento eu não consigo fazer isso, me perdoe.
Eu até tentei, mas eu achei que ia sair. Aí achei melhor não mexer, Maria. É, bom, é, bom, professora, eu deixo aqui um espaço para as suas palavras finais, para alguma coisa que você queira acrescentar, de fechar dentro do tema. Não, eu queria agradecer a oportunidade, o espaço, falar para novamente, né, sendo bem repetitiva, a importância do projeto, que eu acho que é fantástico. Então, o título do projeto é maravilhoso. A gente precisa, então, entender como é que essa voz fala com a gente, né? Algumas vezes ela grita e a gente não ouve, porque a gente quer dominar essa voz e aí usa, na verdade, de estratégias inadequadas. Eu só quero agradecer e me colocar à disposição, parabenizar novamente ao grupo da professora Tereza, que nesse momento, assim, de tanta fragilidade, eu sei que não é só nesse momento que o projeto existe, mas ela também se reinventou, né? Nessa nova tecnologia para dar continuidade ao projeto dela. Então, a minha palavra final é de gratidão pelo espaço e me coloco à disposição para qualquer dúvida ou ajuda que vocês precisarem. Bom, eu também. Bom, antes de eu fechar, tem um recado, professora Ana, você vai ter que gravar no final dessa live, fazer a gravação. Vai receber instruções aí, viu? Amém. Então, são esses os nossos desafios da tecnologia. Eu também quero parabenizar a professora Tereza pelo projeto como um todo, que eu já acompanho os bastidores do projeto há algum tempo, e especificamente por esta semana, com tantos assuntos instigantes aqui durante estas lives todas, agradecer o convite e a oportunidade que ela me deu também de estar aqui mediando né, este momento e de estar na sua companhia, que você é uma pessoa que eu respeito muito e de quem eu gosto, com quem eu gosto muito de trabalhar e com quem eu partilho muitas coisas da fonoaudiologia, não especificamente da voz, mas aí de outros casos, das afasias e outras áreas. Então, quero também agradecer a participação e a presença de todos e agradeço mais uma vez. Boa noite a todos, e hoje é sexta-feira, então bom final de semana, que seja um final de semana muito aprazível e que todos se cuidem e respeitem isolamento e usem máscara, porque isto é ainda muito necessário. Boa noite. A professora Tereza perdeu, eu vou repetir meu e-mail, é anamreisfono@gmail.com. Aí tem amigos aqui assistindo também. Tozinha, seu Jorge, Sofia, beijos para todos, beijos. Eu vi que passaram aqui alguns fonoaudiólogos também, nossos conhecidos, e é um prazer estar com todos. Vou aguardar então Boa a noite. instrução para gravar, né? Você vai ter que desligar e depois gravar. Tá bom? Tá bom. Não, Ana M. Reis Fono. O que o Pedro colocou está correto, professora. Ana M. Reis Fono@gmail.com. Isso, Pedro. Aí eu saio e espero, né? Isso, você desliga, vamos parar agora, já nos despedimos de todos e depois o resto você salva. Tá. Tá.